Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Hoje, quinta-feira santa, nós começamos o Tríduo Pascal, encerra-se a Quaresma ontem, a gente lembrando que a Quaresma ela terminava no domingo antes da ressurreição, dava 46 dias, mas porque aos domingos, 6 domingos, não eram considerados como sendo dia santo, dia de penitência. Domingo não é dia de penitência, não é dia santo. Viu? Aí a Quaresma, 40 dias dá no domingo, mas então 40 acaba sendo um número mais simbólico do que necessariamente um número matemático. Então a gente tem hoje 43 dias, mais ou menos, da quarta-feira de cinza, e aí a gente começa o Tríduo Pascal. Paulo VI definiu que a Quaresma terminava na quinta-feira. Eu terminava no início do Tríduo Pascal. E nessa quinta-feira da Ceia do Senhor, nós temos a missa do lava-pés, e o evangelho que nós temos é apresentado de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar e por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, celebramos o lava-pés. Nós estamos no contexto do Evangelho de João. João está no contexto Páscoa. Ele não narra a narrativa da consagração, como os sinóticos, os 3 primeiros evangelhos narram, mas ele faz o relato do lava-pés. Num contexto e numa consciência de despedida, está na hora de passar daqui para o Pai, Jesus faz os gestos e os movimentos de herança, de dar testemunho, de deixar o seu testamento, sua herança. Por isso, nesse contexto, Jesus, amando os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Viu? O diabo já estava no coração de Judas, que iria entregar. Então, nesse contexto de lava-pés, Jesus lava os pés de Judas também, dá pão para Judas. Judas participa de tudo, mas mesmo participando de tudo, não é um homem convertido. Não é um homem capaz de perceber a sensibilidade do que Jesus está fazendo. Quer dizer, os discípulos, a maioria, não compreende. E aí é muito interessante que Jesus tira o manto e coloca o avental, viu? Jesus é um homem de consciência. O Evangelho diz com muita clareza, Jesus é um homem de consciência, sabe o que está fazendo. Por isso, nesse momento, ele que é o chefe da mesa, ele tira o manto e coloca um avental e começa a lavar os pés de todos. Não sabemos quem é o primeiro, não sabemos quem é o último.
Sabemos que todos lavaram os pés. Todos tiveram seus pés lavados. Chega a hora de Pedro. Nós não sabemos qual foi o momento de Pedro. Você lavar os meus pés, Jesus? Viu? Pedro, você não vai entender agora. Você nunca lavarás. Se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Então lava tudo, as mãos e a cabeça. Não precisa. É só os pés. Pedro acha um absurdo o mestre e Senhor lavar os seus pés. Para Pedro, a mentalidade ainda é a mentalidade da hierarquia. Eu sou autoridade. Não posso me rebaixar para lavar os pés de alguém. Jesus põe um avental. Avental é instrumento de escravo, de servo, de gente serviçal. Então Jesus ali, como mestre, assume o papel de servo, de alguém que vai servir os seus discípulos. E começa a ter a atitude de escravo que é lavar os pés, viu? Purificando a todos eles, servir. Viu? Para Pedro é difícil entender isso. É difícil entender que o homem transfigurado, que o homem que caminha sobre as águas, que o homem que curou tanta gente, que ressuscitou uma menina, que ressuscitou Lázaro, que fez tantas coisas, falou tantas coisas, gerou tanta admiração e espanto nas pessoas, passa um pouco e está se comportando nesse momento de ceia pascal como um escravo, como alguém que está servindo. A gente tem muita dificuldade, a gente fala de discurso de humildade, simplicidade, mas é mais discurso do que prática. A igreja tem muito discurso de pobreza, de humildade, simplicidade, mas isso é muito mais discurso do que prática. Na verdade, nós gostamos dos primeiros lugares. A gente gosta de ser aplaudido. A gente gosta de estar na mídia, nas redes sociais. A gente gosta de ser admirados. Nós somos muito mais fariseus dentro do mundo religioso do que necessariamente alguém capaz de colocar um véu, um manto, tirar o manto, colocar um avental e lavar os pés dos outros. Talvez alguns padres vivem isso com muita verdade, com muita seriedade, com muita tranquilidade. Mas ainda nós temos talvez mais Pedro em nós do que discípulo amado. Às vezes a gente tem muito mais a mentalidade de Pedro. Você não pode lavar os meus pés, porque isso não é papel de um mestre Senhor. Viu? E Jesus, depois de terminar isso, Jesus põe um manto, mas ele não tira o avental. Ele vai carregar esse avental até a cruz. É na cruz que esse avental será. Jesus permanece servo da humanidade, escravo da humanidade, servindo a humanidade, usando esse avental até a cruz. Ele tira o manto, coloca o avental, lava os pés, mas ele não tira o avental. Ele permanece com esse avental, coloca o manto por cima e faz o discurso. Pois é, eu que sou mestre Senhor, vos lavei os pés, vocês deverão lavar os pés uns dos outros. A função de vocês não é brigar pelo poder. A função de vocês não é brigar por cargo. A função de vocês é se revestir do avental da humildade para servir e colocar-se à disposição. Para poder se livrar da vaidade, do desejo do poder, viu? Do desejo da riqueza, do desejo da grandeza. A vaidade que a gente tem de querermos ser Deus, que a gente permanece com isso até hoje. E a gente é convidado a pensar nisso. A gente é convidado a pedir a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. Jesus termina dizendo: compreendeis o que acabo de fazer, vós me chamais de mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus é um homem que dá exemplo. E cabe a cada um de nós perguntar qual o exemplo que a gente dá no mundo em que nós vivemos. Qual que é o exemplo de vida que a gente oferece? Qual é o exemplo que as pessoas veem em cada um de nós? Por isso, nesse dia que nós somos convidados, hoje é dia da instituição da Eucaristia, do mandamento do amor e do sacerdócio, que a gente, diante dessas realidades, o sacerdócio, o mandamento do amor e da Eucaristia, Deus continue nos alimentando com paz, esperança e saúde. Um abraço e até mais.